Misraima et Yaakov ish ubeito Baú. Esse é o primeiro versículo que a Perashá começa. E a Perashá começa com Ve-ele, o Vav, esse Vav de ligação. Ou seja, acabamos de ler o Sefer Bereshit, e estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito. E lá são contados 70 pessoas que desceram com Yaakov, seus filhos e seus netos, para a terra do Egito. Bom, chegando na terra do Egito, a gente acabou sendo forçado a trabalhos pesados e construímos 2 cidades para o faraó, Pitom e Ramsés. Bom, daqui a gente tem uma prova, então, de quem seria o faraó do Egito nessa época. O próprio nome da cidade está dizendo Ramsés. Então, Ramsés foi realmente uma cidade que existiu, chamada Pi-Ramsés. Pi quer dizer casa, em egípcio antigo. Então, casa de Ramsés. Então, Ramsés II, ele que construiu essas cidades, que eram cidades armazéns, cidades grandíssimas, que tinha lá o estábulo do faraó para efeito de guerra, e ela ficava realmente mais ao norte do Egito, norte mais perto do leste, onde era a entrada do Egito, quem vinha pelo deserto do Sinai e atravessar ia chegar ali. Então já foi encontrado, inclusive, um pé da estátua de Ramsés, um pé grandíssimo, só sobrou o pé, então o tamanho que tinha essa estátua lá. Então, Pi-Ramsés. Pitom. Pitom quer dizer casa de Tom. Tom é o mesmo que Atom. Não é Atom com N, e sim Atom com M. Que também era uma representação do Sol. Mas, como eu já falei, lá tinha o sol da manhã, lá tinha o sol do meio-dia, lá tinha o sol quando o sol se punha. Parece que esse Pitom era quando era o pôr do sol. Então, já foi encontrado também arqueologicamente escritos em egípcio antigo que o rei de Ramsés, que mandava dar realmente palha para aqueles que trabalhavam, os Rabiru, que trabalhavam trazendo pedras para a construção de Ramsés. Então, tem lá o papiro, Leiden, esse é o nome, né? Leiden, 348. Quem procurar pela internet vai ver isso lá. Então, lá fala que realmente os Rabiru, como eu já falei, são os hebreus. Os hebreus não são só nós, israelitas. Outros povos também eram hebreus. Então, hebreus era uma confederação muito grande. Daí se fala Abraham Haivri, Abraham o hebreu. Jonas, quando estava também naquela embarcação, quando deu aquela tempestade, ele foi dormir, perguntou, qual é o teu povo? Ele disse, eu sou hebreu. E assim José também era conhecido no Egito como o hebreu. Representava realmente um grupo grande de povos que pertenciam, como eu chamei, da confederação. Bom, construímos 2 cidades, ficamos trabalhando no Egito pesadamente. O faraó, então, com medo que o povo crescesse muito, o povo estava crescendo muito lá no Egito, ordenou então as parteiras que todo filho, homem que nascesse, fosse jogado no Nilo, a criança, e fosse morta, logicamente, e as crianças, as meninas, deixassem viver. E 2 parteiras mencionadas, Shifra e Puá, não cumpriram essa determinação do faraó. Quando o faraó chamou elas disseram, não, as hebreias são muito rápidas. Quando a gente chega para fazer o parto, a criança já nasceu. E assim, então, o faraó teve o que fazer. E elas foram abençoadas pelo Eterno, receberam Batim. Batim são casas, ou então pode ser também castas, também pode ser dinastias. E a tradução mais correta para isso, que delas surgiram as casas de sacerdócio do povo de Israel, as casas da realeza do povo de Israel, e a casa realmente que representava a primogenitura de Israel, tudo isso com essas parteiras, Shifra e Puá. E o comentário de Midrash vai nos dizer que Shifra é o mesmo que a Yochebed, Puá
é a mesma que Miriam, mas isso é um comentário. E esses nomes, Shifra, palavra Shifra, Shin, Fe, Resh, Re, é o mesmo da palavra Shofar. O que é Shofar? Shofar, que é aquele toque do shofar, é para a gente se aperfeiçoar. Então, Shifra, aquela que aperfeiçoa, aquela parteira, e aperfeiçoar justamente o parto, para que a criança nascesse bem. Puá. Puá, segundo o comentário também dos nossos Mefareshim, é da palavra Efe, que quer dizer chorar. Então, era aquela que batia na criança, a criança chorar. Também é um nome recorrente, já se achou ele na época, os cananeus, inclusive, com esse nome Puá, nome feminino. Bom, aí o Moshe nasceu, o Moshe ficou escondido por 3 meses, depois não teve mais como a mãe dele esconder, então colocou ele numa cestinha, toda bem fechadinha, e colocou no Rio Nilo. E a sua irmã mais velha é que foi acompanhar qual seria o que iria acontecer com Moshe. Daí aconteceu que a filha do faraó viu aquilo ali, disse, vai, ela mandou uma das servas dela, vai para ele buscar aquilo lá, era uma criança. E chorando a criança e tudo mais, então viu que ele era bom. E aí, então, ela resolveu ficar com ele. Quando se aproxima, então, Miriam fala, tu queres que eu traga uma mulher que vá amamentar para ti? Ah, sim, com certeza. Aí a Miriam leva a própria mãe, e a mãe, então, vai amamentar o filho para o faraó, para a filha do faraó. E depois disso, eis que ela traz o Moshe de volta, e aí a filha do faraó chama ele de Moshe. E diz, que min hamayim meshitihu, que das águas eu o tirei. Aqui tem vários comentários que vamos colocar sobre aquilo. Primeiro, bora falar um pouquinho da filha do faraó. Ela não tem nome aqui. Acho que a gente vai ler lá no livro de Juízes, vai contar de uma egípcia chamada Bitiá, ou então Batiá. Batiá quer dizer filha de Deus. Era uma mulher egípcia, que ela veio a ser uma mulher de um levita chamado Mered. Então ela foi chamada de a Yehudiá. Yehudiá, ou seja, a judia, em outras palavras. E assim, então, um comentário do Talmud, em Masechet Megillah, capítulo, página 13, ali fala sobre esse assunto e diz, então, que ela foi chamada de Yehudiá, porque ela abandonou a Avodá-Zará. Então, todo aquele que abandona a Avodá-Zará é chamado de Yehudi. E se for mulher, Yehudiá. Não é o caso aqui que foi da Batiá. Então, isso aqui representa para nós. Muitos que estão saindo da idolatria, estão se aproximando realmente do serviço do Eterno, cadê? Judeus. Bom, aí o Moshe recebeu o nome que a mãe dele colocou, ou seja, a egípcia, a mãe dele colocou. Pergunta é a seguinte, qual era o nome dele antes? Então aqui tem também vários midrashim, dos vários nomes que o Moshe teria. Um deles era Tovo, já que ela fala quando ela viu a criança que Tovo, que ele era bom. Outro disse que era Haber, ou então Haver, porque justamente o pai dele, Amram, tinha se distanciado da sua mãe e da sua mulher Yochebed, com medo que tivesse um filho, um homem, e ia ter aquele destino de ser jogado no Rio Nilo. Então, Haber se juntou novamente, além de outros nomes. E ela colocou, então, Moshe. Aqui a pergunta é, mas ela colocou Moshe como nome egípcio, ou esse é um nome hebraico? Bom, aqui temos que entender o seguinte, a palavra Moshe, existe uma semelhança no egípcio antigo. E essa palavra no egípcio antigo queria dizer criança ou filho.
Ela teria dito, filho. Filho. São justamente os sufixos de vários nomes egípcios, até de faraós. Tutmose, Mose, Moshe. Kamose, Kamoshe. Ramose, Ramoshe. Armose, Armoshe, e assim por diante. Mas, no entanto, a Torá deu um sentido hebraico para o nome e diz que Min Hamaim Meshitiro, eu tirei. Meshitiro é o verbo tirar da água, chamou de Moshe. Mas aqui ainda vai mais longe. A Torá colocou o nome na voz ativa do verbo. Não que ele foi tirado das águas, e sim que ele vai tirar das águas. Ele que é o sujeito da ação de tirar da água. Logicamente, representando o que Moshe ia fazer mais adiante, como fez durante a travessia do Mar Vermelho. Bom, aí Moshe, quando cresce, fica sabendo da sua origem, e ele sai, então, como fazia parte da casa do faraó e tudo mais, ele vai ver o trabalho dos seus irmãos. Quando ele vai ver o trabalho dos seus irmãos, ele vê um egípcio maltratando um israelita. E aí, então, ele olha para os lados, não vê ninguém, vai e mata esse egípcio e o enterra embaixo da areia. Quando chega no dia seguinte, ele vai de novo. E, para surpresa dele, vê 2 judeus brigando. E um batendo no outro. Aí ele foi e disse, por que não matar aquele erra? Por que tu estás batendo no teu irmão? Aí a resposta foi pior ainda daquele que estava batendo. Quem és tu? Por um acaso tu queres me matar como tu mataste ontem o egípcio? Aí o Moshe ficou olhando. Então tá todo mundo sabendo o que aconteceu ontem. E isso chegou realmente até os ouvidos do faraó. E o Moshe então teve que fugir lá do Egito. Quando ele foge pelo Egito, ele vai passar pelo deserto. E chega até Midian. Midian também era um povo abraâmico. Midian, como a gente vai lá em Gênesis, fala realmente daquela esposa de Abraão chamada Keturá. Um dos filhos dela era Midian, que deu os midianitas. Bom, a partir daí, então, Moshe vai. Quando ele chega, tem um episódio do poço. Eis que a filha lá do faraó, a filha do Itrô, veio para pegar água e os outros estavam lá, não queriam deixar. Foi aí que o Moshe, então, tomou a sua força, tirou água. E elas foram e contaram para o seu pai que um egípcio tinha ajudado a elas. Ela disse, por que deixaste lá fora? Traz para cá. Então chamaram o egípcio, aí Moshe ficou na casa do Itrô, tudo mais. E aí o Itrô acabou dando a Tzipporá para se casar com o Moshe. Moshe se casou com a Tzipporá e teve o filho chamado Gershom. Gershom. Aqui é bom de saber que no hebraico tem 2 Gerson. Em português, geralmente Gerson é com N no final. Mas no hebraico não, tem um Gershon com N, que era um levita, e tem um Gershom com M no final, que é esse filho do Moshe, Gershom. Ele já explicou por quê, que Gerhaíto e Beres não criar, que eu sou um estrangeiro numa terra estranha. Bom, aí o Moshe, fazendo parte do rebanho do Itrô, ele se afasta um pouquinho até que ele chega num lugar lá que ele vê uma sarça pegando fogo, mas não estava se consumindo. Então ele ficou vislumbrado com essa visão e se aproxima. Quando se aproxima, ele ouve uma voz. Moshe, tira os teus sapatos, que você se encontra em solo sagrado. Aí o Moshe tem essa experiência com o próprio Eterno, e o Eterno manda ele, então, tu vais livrar, salvar, tirar o meu povo lá do Egito. Aí o Moshe pondera, mas eu sou gago. Aí o Eterno diz, mas quem colocou a voz na boca do homem? É o próprio Deus. Mas o Moshe insiste que ele não tinha capacidade para isso. Até que no final Deus disse,
tal teu irmão, Aharon, vai servir de intérprete para ti. Vai ser o teu Navi. A palavra Navi, que é profeta, é aquele mensageiro que fala as palavras por outro. Daí o termo em hebraico para profeta. O profeta, ele vai trazer o que Deus está falando, ele está trazendo como se fosse a fala do Eterno. E aí, Moshe faz a pergunta para o Eterno: tá, mas qual é o nome do Deus que eu vou dizer lá que está me mandando ir buscar e salvar o povo e redimir o povo aqui do Egito? Aí o Deus dá duas respostas para ele. Isso aqui é muito importante para nós. Deus fala: serei o que serei, no hebraico, Erie, Asher, Erie, e diz, Erie, Shelachani, Alechem, que o Erie me enviou até vós. E disse mais ainda, em o Deus. Aí usa o tetragrama. Está te mandando buscar o povo de Israel. Então Deus deu duas respostas para Moshe sobre o nome dele. Um é chamado Erie, e o outro é o tetragrama que a gente conhece, Yod, Re, Vav, Re. Então, nós temos aqui algumas situações para a gente estudar. Uma delas é a seguinte: não tem aqueles números que representam o nome de Deus. O mais comum que a gente sabe é do tetragrama, Yod, Re, mais um Vav, mais um Re. Yod é 10, Re é 5, dá 15, Vav é 6, dá 21, mais outro Re, 26. Então, 26 representa o nome do Eterno. Daí a gente percebe que do Adão até o Moshe são 26 gerações, que é o que a gente vai justamente receber a Torá. O nome Abraham, Yitzhak, Yaakov, somando o número de letras de cada nome. Para Abraham, tem quantas letras? Aleph, Bet, Resh, Re, Men. 5 letras. Yitzhak, Yod, Tzad, Het, Kof, 4 letras. Yaakov, Yod, Ain, Kof, Bet, mais 4, deu 13. As matriarcas, Sara, Sin, Resh, Re, 3 letras. Rivka, Resh, Bet, Kuf, Re, 4 letras, tem 7. Lea, Lamed, Aleph, Re, tem 3, 10. Rachel, Resh, Het, Lamed, mais 3, 13. 13 e 13, 26. Então, 26 é um número significativo de muitas passagens da Torá, com certeza. Da mesma maneira, a gente vê na própria Tefilá de Shacharit, a gente, de Shabat, por exemplo, a gente lê aquele Salmo 136, Hodul Hashem Kitov Ki Leolam Hasdo, Hodul Hashem La Elohim Ki Leolam Hasdo. Se tu contar de quantos versículos existem lá, tu vais ver, são 26 versículos. Em seguida vai cantar o Igdal. O Igdal são os 13 princípios da fé judaica. Em seguida vem o Baruch She'amar, que é a oração que tem 13 vezes a palavra Baruch. Então, 13 do Baruch She'amar e 13 do Igdal é 26. Com mais o Salmo lá, 26 também. E para corroborar isso, tu segura os 2 tzitzit dianteiros na mão direita, que cada um deles tem 13, 13, 13 e 26. Bom, desse número 26, a gente vai passar para 42. 42 letras. Como é que a gente chega em 42? Em 42 letras. Temos a palavra Erie. Deus disse, Erie, Asher, Erie. Então, Asher, quanto dá? Aleph é 1, Re, 5, Yod, 10, outro Re, 5, deu 21. Como ele falou 2 vezes, Erie, Asher, Erie, 21 a 21, 42. Aqui tu tem um nome tão sagrado de 42 letras. Isso equivale ao nome Anaberoach, que a gente também lê, também está no seu Tefilá. Então, todo mundo deve expressar falando Anaberoach, Gedolat Eminecha, Tatir Serura, e lê lá que vai dar 42. Por isso, no final do Anaberoach, fala Baruch, Shem, Kevot, Malchuto,
Leolam Vaid, que representa o nome do Eterno. Da mesma maneira, temos no Kadish. Kadish é uma oração que ela é dita com minyan, ou então sem minyan. A gente pode dizer também o Kadish, mas é um Kadish um pouco diferente. O Kadish Leyachid. Mas em ambos, a gente vai ter também a presença do nome do Eterno de 42 letras. Onde está no Kadish normal. O Kadish normal está dizendo assim, Yehe, Shemer, Rabá, Mevarah, Leelam, Amei Mayá. Aí tu continua. Estabá, Veit Pa'ar, Veit Romam, Veit Nascer, Veit Hadar, Halel Halal. Aqui tu vai ter 7 palavras com 6 letras. 7 vezes 6, 42. No Kadish Leyachid, está bem no começo. Alakol, Itgadai, Veit Tabá, Veit Pa'ar. Vai ter também aí 7 palavras contendo 6 letras. Além de contar 6 letras, cada uma delas começa com a letra Vav. A letra Vav vale 6. Então, 7 vezes 6, 42. Então, por isso que o Kadish tem uma importância muito grande, que ele é como se fosse uma alavanca espiritual. Então, quando a gente vai galgando mundos espirituais, vai passando de um nome do Eterno para o outro. Então, isso aconteceu aqui. Mas aqui tem um segredo muito grande. O segredo muito grande que temos aqui é o tetagrama oculto na Torá. Como é que eu vou descobrir esse tetagrama oculto na Torá? Ora, eu pego os 2 nomes que Deus falou aqui para o Moshe, Errie e mais o tetagrama que a gente conhece, o do Revavre, e vou juntar eles. Como assim juntar eles? Ora, em Errie, como eu escrevo aqui, ó, Aleph, Re, Yod, Re. Tetagrama, Yod, Re, Vav, Re. Então, o que eu não tiver num dos 2, eu passo para baixo. Aleph tem aqui? Tem. Tem Aleph aqui? Não. Aleph aqui. Aí tem aqui Yod. Tem Yod aqui? Tem no outro lado, tem Yod. Só passa uma vez. Um Yod para cá. Re. Tem aqui? Tem. Só passa uma vez para cá. Vav. Tem aqui, mas não tem aqui. Então passa ele para cá. Então, o que tiver repetido, só passa uma vez. O que não tiver repetido, vou colocar lá. De modo que o tetagrama verdadeiro, ou seja, oculto, ficou a letra Yod, Re, Vav, Aleph. Yod, Re, Vav, Aleph. Esse é o nome oculto da Torá, que é também o nome de um rei de Israel, chamado Yehu, em português, Jeú. Então, ele lá está o tetagrama, está com Aleph. Agora, quanto vale esse tetagrama oculto em números? Yod é 10, Re é 5, Vav 6 e o Aleph é 1, deu 22. E o que é 22? As 22 letras do alfabeto hebraico. Então, ele representa justamente toda a fala do Eterno. Esse é o digamos assim, é o Eterno criativo. E quando ele é expresso da fala do Eterno graficamente, tu vai usar 22 letras, além desse tetagrama com Aleph no final, que do alfabeto. Eu falei Yod, Re, Vav, Aleph, vou mudar agora a sequência. Vou mudar primeiro um Aleph, depois o Re, depois o Yod, depois um Vav. O Aleph, o que equivaler em outra língua? Aleph é A. Letra Re, Re é E. O Yod é I, Yod. E o Vav, se for com ponto em cima, é O. Se fosse com ponto embaixo, é U. Tá aí as vogais. Então, esse nome representa o que dá vida realmente às consoantes. E através desse nome, que é um nome criativo, eu posso chegar no número infinito que a gente conhece aqui do nosso mundo, que é o número Pi. Então, o Deus criativo,
esse tetragrama com Aleph no final. Ele cria o mundo em quantos dias? Em 7. Então, esse tetragrama com Aleph dá 22, dividido por 7, vai o número π, 3,14, e assim vai embora. Então, a gente está vendo realmente que o mundo vem do infinito, que no caso é o próprio Deus, que ele cria esse mundo finito. Então, nós somos limitados e não temos condições de entender o ilimitado, já que a gente é limitado. Bom, então, a partir desse momento que Deus se apresenta, digamos assim, diante de Moshe, ele vai com todo esse conhecimento, aí ele fala com Aharon, conta o que aconteceu, eles vão e falam com os anciãos do povo de Israel, e vira uma alegria muito grande. Que o Eterno, Deus de Abraão, Isaac e Jacob, tinha se manifestado para Moshe. E era chegado o momento, então, da redenção do povo de Israel. E assim o Moshe vai e se apresenta diante do faraó. O faraó diz, a sua insolência, quem é esse Deus que eu não conheço? E dessa maneira, então, o Moshe apresenta uns milagres diante lá do faraó. Isso não cria, digamos assim, não espanta o faraó. Ele acha isso uma coisa natural, que os seus mechachefim, os seus feiticeiros lá, também praticavam esse tipo de, entre aspas, magia. Então, a gente está vendo daqui um critério, que milagre não é o critério da verdade. A gente percebe isso em outras crenças. Aquilo foi um milagre, a partir daí aquilo é uma coisa verdadeira. Tá, mas a gente não pode partir desse princípio. Porque milagres acontecem em toda parte do mundo, com muita gente. E de diferentes crenças. Se ele mora no mundo cristão, acontecem milagres. Ele vai dizer que é o Deus dele que está certo. Se ele mora no mundo islâmico, acontecem milagres. Ele vai dizer que é o Deus e o profeta deles, Maomé, que está certo. Se ele mora na Índia, conforme for devoto de Krishna, vai dizer que foi Krishna. Se ele é devoto de Brahma, foi Brahma. Como for a devoção dele, ele vai alegar que aquele Deus é verdadeiro. Se ele for para outros lugares, da mesma maneira. Então a Torá está nos ensinando, não, o milagre não é o critério da verdade. Deus deixa isso acontecer, isso serve realmente de teste para muitos. A gente tem que saber realmente o que Deus quer de cada um de nós, que nós possamos fazer um serviço que vá realmente ao encontro do Eterno. E não esperar milagre, não. O milagre vem, mas ele não é o objetivo do serviço ao Eterno. O serviço ao Eterno é ter um coração verdadeiro. Então é isso que o Eterno quer de cada um de nós. O que é dito na Torá é Befirra ubilbaverra. Temos que servir ao Eterno com nossa boca e com nosso coração. Isso quer dizer, a minha mente representa meus pensamentos. Meu coração representa meus sentimentos. E a minha boca é a minha fala. Então, quando eu vou fazer uma oração ao Eterno, eu devo estar realmente em sintonia. Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu estou expressando. Como muitas vezes a gente se perde nesses momentos, você pensa uma coisa, sente outra, expressa uma coisa que está assim. Então, tu perde um pouco esse objetivo de chegar a tua oração até o Eterno. Então, quando você for fazer essa oração, te concentra para que tu tenha realmente um pensamento, um sentimento, e aquilo que tu for verbalizar, chegar realmente ao Eterno. Com certeza ele vai te responder. Então, essa é a história dessa Perashá Shemot. Nós temos aqui o início do livro da Torá. Já vem a história da criação do mundo, a história do Jardim do Éden, a história do Mabulo, que é o dilúvio, depois dos nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, depois a história de José no Egito, até que chegamos agora já à escravidão no Egito. E aqui nós temos a história de Moshe.
E aqui vai começar, então, a saída da terra do Egito. A salvação é a redenção da terra do Egito. Shiabud Mitzrayim. Quer dizer, Shiabud é aquela... Estamos saindo de lá. E nós temos, na atualidade, o Shiabud Malchuyot. Não só do Egito, como também de vários outros povos. Então, é o que disse o profeta Jeremias, no capítulo 23, que chegarão dias que a gente não vai mais falar ao Eterno que nos tirou da terra do Egito, e sim ao Eterno que nos tirou de todas as terras, para nos levar até a terra de Israel. Então, nós estamos vivendo esse período agora. E a gente está vendo todas as dificuldades que o nosso povo enfrenta fora de Israel, dentro de Israel, são nossos testes. Temos que realmente intensificar nossa tefilá, nossa oração, intensificar a nossa sedaká, para que realmente tenha aquele coração derramado perante o Eterno. Então, essa é a base de toda a Torá. A Torá começa com a letra Bereshit, Bet de Bereshit, e termina com a palavra Israel, o Lamed Bet, da palavra Lev, e representa os dois caminhos do conhecimento, que são as 22 letras do alfabeto, e mais os 10 números primordiais, de 0 a 9. Então, tudo isso é o conhecimento que a gente tem que ter do Eterno. Então, através desse conhecimento, eu consigo que o Eterno possa nos abençoar. Então, nós estamos fazendo esse esforço de manter realmente um nível elevado de estudos, que a gente possa penetrar, se aprofundar nesses segredos contidos na Torá, que isso possa elevar cada um de nós. A gente ser realmente uma luz para os povos. Or Lagoim, uma luz para os povos. Digamos todos, amém.